Chamar agora a nossa cirurgiã mais gastro que existe na terra da Curitiba. Por favor, Mariana, com seu Vamos sorriso, lá. sua simpatia. Seja bem-vinda à família, Mariana. Vamos abrir aqui só um pouquinho. Deu certo aí? Meu compartilhamento? Acho que deu, né? Uhum. Então, muito boa noite a todos. Deixa eu agradecer estar aqui no meio de pessoas tão maravilhosas e aprendendo tanto aí. Estava aqui anotando tudo que eu estava aprendendo e todas as discussões aí, então é um prazer. Então, o caso que eu vou trazer aí é um caso de intolerância à frutose, tá? Então, é um caso que eu atendi no consultório no início do ano. Então, uma mulher de 47 anos, com uma queixa aí de distensão abdominal, mal-estar, fadiga, sensação de má digestão, tinha uma plenitude pós-prandial importante, hábito intestinal que variava de períodos de constipação intercalados com períodos de diarreia, né? Obeso, um IMC de 32, intolerante à lactose, mesmo com esse diagnóstico prévio, fazia o consumo aí de lácteos sem enzima aproximadamente 1 a 2 vezes por semana, porque referia que tolerava bem. E referia sintomas, esses sintomas de desconforto, distensão abdominal, mesmo quando não consumia leite e derivados, ou mesmo quando consumia a enzima, né? Não fazia medicações de uso contínuo, uso eventual de IBP quando tinha dispepsia, uma história de candidíase de repetição, que já estava em acompanhamento com o ginecologista, com cerca de 1 a 2 episódios aí por mês, e já na menopausa, sem terapia de reposição hormonal. O que ela trouxe de exame complementar? Uma endoscopia realizada no mesmo ano, com esofagite GA, uma gastrite leve, um H. pylori negativo, não tinha nenhuma biópsia, uma coluna normal, um coprológico funcional com pH aí discretamente ácido das fezes, um odor butírico e presença de amido, tá? De resíduo de amido mal digerido ali nas fezes. Uma calprotectina de 53, sinais de dislipidemia, enfim, compatíveis com a obesidade, e tinha um anti-endomise e antitransglutaminase negativo. Teste sorológico, mas não tinha exame de biópsia, né? No diário alimentar dela, tá? Que é uma coisa aí que a gente costuma fazer de rotina. Então, o café da manhã, suco de uva integral ou laranja, pão integral, requeijão zero lactose e, eventualmente, pasta de avelã, tá? Eu gosto muito de fazer o diário alimentar, porque ele me dá muito, esse recordatório alimentar, porque ele me dá muita informação para a gente poder se basear aí. No almoço, ela me disse que tinha um almoço sempre bastante trivial, com proteína, carboidrato, enfim, sempre suco de uva, nada de refrigerante. À tarde, bolacha industrializada, bolos, também algo cheio aí de trigo, enfim, industrializado. Jantar semelhante ao almoço, tá? Consumo eventual aí de refrigerantes, mas sempre no suco aí. A primeira pergunta aí, sabendo, né, que a gente está falando de um caso de intolerância à frutose. Então, na intolerância à frutose no adulto, o mecanismo de intolerância acontece por deficiência de enzima para degradação e absorção intestinal, ingestão excessiva de frutose, deficiência de enzima aldolase B na conversão hepática ou ingestão excessiva de frutose associada à alteração de microbiota intestinal. Nossa primeira aula já nos deu aí uma base para poder responder nessa pergunta. Vamos agora todos à nossa votação. Brilhante caso, Mariana. Você tem pego muitos desses casos de intolerâncias lá no consultório? Com frequência. Pelo padrão alimentar que a gente tem hoje, né? Perfeito. Tem observado que eu acho que o principal exame que a gente apresentou nos 3 casos foi a presença do médico, né? Como ele pode estar ao lado do seu paciente, fazer um diário, ter um tempo para consulta e poder compreender todo o processo. Eu acho que a gente tem que voltar cada vez mais a Sem ter dúvida. um novo tipo de consulta médica, e não uma consulta tão corrida. Uma consulta com conversa, né? Para a gente poder entender o padrão desse paciente, porque senão, principalmente nesses casos de intolerância, né? Eu acho que a gente tem que entender o mundo que ele vive, o momento que ele está vivendo, a sensação e as emoções e o que ele está comendo, né? Fábio, Na Bahia tem muito acarajé. Por favor, Luciano. Posso dar uma sugestão? Assim, eu sei que a gente vive numa vida muito corrida e às vezes o consultório ele nos impede, às vezes, de ter um pouquinho mais de tempo.
Mas o que eu uso no meu consultório, na minha prática clínica, é o seguinte: às vezes o paciente na sala de espera ele já pode me ajudar. Então, o que eu faço? Quando o paciente chega, eu já tenho um diáriozinho alimentar que eu elaborei só de X, assim, né, para o paciente rapidamente preencher, né? Então, isso, enquanto ele está na sala de espera, ele está preenchendo esse relatório. Então, quando ele chega para mim, eu já dou uma olhada, eu já tenho mais ou menos uma noção de como é que está a alimentação desse paciente. Então, isso facilita a nossa vida. Então, agora, na pandemia, eu tive que interromper, mas antes era uma rotina. O paciente chegava no consultório, ele já recebia um formuláriozinho com esse recordatório alimentar. E fácil, assim, uma coisa que a gente pode fazer, inclusive tem disponível na internet, recordatório alimentar, e que o paciente preenche na sala de espera. Quando a gente volta, quando ele vem para a consulta, tu já tem uma noção já de algumas coisas. E é impressionante, às vezes, o paciente, ele mesmo já vem falando: ó, doutor, eu tenho uma alimentação muito ruim e eu não sabia. Só pelo fato dele preencher o questionário. Isso que você falou é uma coisa que eu percebo bastante também. Antigamente, eu tinha o hábito de perguntar: e a alimentação, como é que era? Ah, não, a alimentação é boa. A partir do momento que você abre esse leque, né? Ah, então tudo bem. Como que é o café? Como que é o almoço? Começa a se ter uma percepção muito diferente. Opa, peraí. Não, eu comi o pão aqui, eu comi o pão ali, eu comi aqui de novo. Né? Então, isso realmente dá essa percepção até para o próprio paciente, não só para nós, né? Brilhante. Ó, letra D, tivemos 50%, tá? E as outras se distribuíram de forma muito parecida, querida Mariana. Tá bom. Então, já vamos falar delas aí. A segunda pergunta, então: para o diagnóstico definitivo da doença, qual seria a melhor conduta? Avaliação clínica associada a colono, teste de hidrogênio expirado, uma enterotomografia, uma endoscopia com biópsia do duodeno ou testes de alergias alimentares do tipo Food Detective, que já falamos mal deles também hoje aqui. Mas como está vocês em Curitiba? A gente está pegando essa realidade. Assim, ó, temos dificuldade, muita dificuldade nessa questão de... Hoje a gente consegue exames muito mais complexos do que testes respiratórios. Então, assim, difícil. Mas temos o teste, tá? A gente tem disponível o teste, só não é tão fácil o agendamento, nem todos os convênios a gente consegue, nem sempre o paciente consegue um agendamento. Eu acho que, Mariana, essa é a grande dificuldade, né? Ele é um teste de fácil execução, fácil interpretação, mas que a gente ainda não tem ele difundido pelo país. Eu acho que o NAFAD, ele está sendo assim um marco para que a gente possa justamente mostrar que determinados exames, eles podem ser executados em qualquer ponto do nosso país e que eles são de fácil execução e que falta justamente pessoas que se interessem, né? E que também os colegas pensem no diagnóstico e saibam solicitar esses exames. O importante é pensar no diagnóstico, né? Esse é o primeiro passo. Bom, estamos aqui nessa discussão justamente para levar essa informação. Pode comentar um pouquinho mais para eu ter a minha resposta. Saindo já direto do forno, letra B, 82%. Que bom. Então, vamos lá. A hipótese diagnóstica, então, uma disbiose intestinal secundária à má absorção de frutose, então uma intolerância à frutose. Foi realizado realmente o teste de hidrogênio expirado com o pico isolado de hidrogênio a 60 minutos, confirmando o diagnóstico de intolerância à frutose nessa paciente, tá? Então, só para a gente entender, já foi falado isso, vou passar então bem rapidinho, que a frutose ela é um monossacarídeo, tá? Está presente aí em abundância na nossa dieta e também frequente aí na forma de sacarose, que é o nosso açúcar de mesa, que é conjugado com a glicose. O que a gente tem visto é um aumento enorme aí no consumo de frutose por causa da indústria de alimentos. Então, tudo aquilo que é processado hoje, que é docinho, bolo, industrializado, ele tem essa forma de açúcar, que é uma forma muito fácil. E aí está o grande problema da intolerância à frutose. As pessoas têm medo de comer a fruta, mas não têm medo do creme de avelã, né? Então, assim, também foi conversado lá na nossa primeira aula. Isso responde aí a nossa primeira pergunta, que a absorção da frutose, nesse caso, ela é feita através de um facilitador, tá? De um transporte pelo epitélio intestinal, que é o facilitador, que é o GLUT5, e o GLUT2, que vai levar isso aí
até a metabolização hepática. Também temos um mecanismo de transporte paracelular da frutose. Então, a frutose que a gente consome hoje, ela vai ser absorvida através da célula diretamente por um transportador. Como ela é um monossacarídeo, ela não vai precisar de uma enzima para ser degradada e absorvida, tá? Mas quando ela está junto com a glicose, na forma lá de sacarose, eu consigo fazer esse transporte paracelular. Então, é comum, às vezes, a gente escutar do paciente, mas eu almocei e daí eu não tive sintoma, mas depois eu comi um lanche e eu tive. Porque quando você tem um aporte associado de glicose, eu consigo aumentar essa capacidade de absorção da frutose. Então, isso é o que a gente tinha conversado, esses dois mecanismos aí de absorção. E aí, essa frutose vai ser encaminhada para metabolismo hepático e, em alguns casos, metabolizada pelo próprio enterócito ali. Então, os tipos de intolerância à frutose. A forma hereditária, que é talvez a mais conhecida, a mais falada, que é a frutosemia, que é a intolerância verdadeira, né, à frutose, é por uma deficiência da aldolase, que é uma enzima, mas para a metabolização que acontece lá no fígado. Por isso que isso lá fica lá com a pediatria, é um diagnóstico lá da pediatria muito precoce e muito grave, porque se eu tenho a deficiência dessa enzima, eu não vou ter essa metabolização adequada, e aí eu tenho uma doença gravíssima do fígado. O que a gente está falando aqui, na verdade, é uma má absorção de frutose, tá? Causado por um aporte excessivo de frutose da dieta ou por uma desbiose associada que vai atrapalhar aí essa questão dos meus transportadores e receptores. Então, a resposta aí da nossa pergunta seria uma ingestão excessiva de frutose associada a uma alteração de microbiota intestinal que vai atrapalhando aí essa minha questão dos transportadores, dos facilitadores aí da minha frutose, do transporte da frutose, tá? Então, a má absorção de frutose ela é causada por esse consumo excessivo com alterações de microbiota intestinal associado ou não a quadros de inflamação intestinal, porque também é comum nós vermos quadros temporários aí de má absorção. Então, isso acontece também com a lactose, isso acontece com algumas outras coisas. Um paciente que tem uma doença inflamatória intestinal, que não tem controle dessa doença inflamatória intestinal, ele passa a se tornar intolerante enquanto ele tem essa inflamação intestinal vigente. Justamente por aquilo que a gente fala do mecanismo do leaky gut, né? Então, essa hiperpermeabilidade intestinal, ela vai mudando esse padrão aí do nosso intestino, padrão inflamatório, e pode ser o responsável aí por essa alteração dos receptores e levar a alterações secundárias aí na absorção de uma série de coisas, inclusive na absorção de frutose, tá? É uma doença que está frequentemente associada aí com a síndrome do intestino irritável. Até no final trouxe uma perguntinha aí para deixar uma discussão extra, tá? Então, chegando a 50% a 70% dos pacientes com intolerância à frutose tem um diagnóstico aí associado de síndrome do intestino irritável, tá? Então, essa é uma imagem que também já foi passada na primeira aula em relação ao leaky gut, a diferença ali de como as junções ali do intestino deveriam estar protegendo a nossa mucosa e como isso acontece quando esse intestino está hiperpermeável, ele está inflamado, e aí ele muda a sua capacidade de absorção e de filtro e proteção e barreira, tá? Outra coisa importante é dessa questão do facilitador da glicose, e isso define muito a questão de sintomatologia. Então, se eu tenho os meus facilitadores e eu consumo frutose, tá? Enquanto esse facilitador estiver livre, enquanto esse GLUT5 e GLUT2 estiverem livres, eu vou conseguir fazer uma absorção adequada. A partir do momento que o aporte de frutose foi maior, aí eu vou ter sintomatologia. E se eu tenho na sacarose, ele vou tomar um suco, por exemplo, o suco de laranja, mas eu tenho essa paciente, eu gostei muito, porque justamente o suco de uva talvez seja o maior dos males aí da frutose, né? Então, eu tomo um suco de laranja, eu tenho um equilíbrio entre frutose e glicose, eu não tenho sintoma. Mas aí eu tomo um suco de abacaxi, eu tomo um suco de uva, e aí o paciente tem sintoma. Isso acontece justamente porque a glicose é um facilitador da absorção da frutose. Mas quando eu tenho mais frutose do que glicose no alimento, eu vou ter os sintomas de má absorção de frutose também. E aí vou ter a sintomatologia. De sintomatologia, a gente tem uma sintomatologia muito semelhante a outras intolerâncias alimentares, gases, desconforto abdominal, distensão, diarreia, em alguns casos constipação, mal-estar, irritabilidade, dispepsia, alguns sintomas altos associados também ao supercrescimento bacteriano. Então, para o diagnóstico, o que você tinha falado no início, né, Fábio?
a história clínica talvez seja a mais importante de todos eles. Se a gente não tiver nada, a história clínica já nos dá muito sobre o paciente. Então, a forma como ele come, como ele vive, os fatores de estresse, em que momento que ele tem a piora dos sintomas. Eu almoço e estou bem, eu janto e estou bem, mas é durante os lanches da tarde que eu me sinto mal. Então, tudo isso vai dando sinais e pistas para que a gente possa chegar nesse diagnóstico. Muito importante a avaliação de outros distúrbios digestivos e doenças intestinais. Então, se eu tenho algo atrapalhando a minha digestão, se eu tenho uso crônico de BP, levando a hipocloridria, levando a sobra de alimentos no intestino, levando a supercrescimento bacteriano, se eu tenho doenças inflamatórias intestinais que podem estar perpetuando aí uma inflamação intestinal. O teste de hidrogênio expirado, que seria o ideal para que a gente pudesse fazer em todos os pacientes, né? Esse é nosso objetivo aí, divulgar o teste, enfim, mostrar a importância dele. E para aqueles que não têm essa opção, um teste terapêutico, eliminando aí a frutose da dieta, tá? Sobre o teste de hidrogênio expirado, então já foi falado bastante aqui, é feita uma sobrecarga de frutose, muito semelhante ao que é feito lá no teste da lactose, e aí vai ter fermentação por bactéria colônica aí, dessa frutose que não foi adequadamente absorvida, né? Eu vou ter produção de metano, de dióxido de carbono, de hidrogênio, de ácidos orgânicos, e o hidrogênio que vai ser absorvido aí pela nossa mucosa e vai para a corrente sanguínea e aí vai ser expirado para que a gente faça o diagnóstico. Os fatores de erro também falamos aí nos casos anteriores, isso vale aí para todos os casos, a gente vai vendo como isso é importante. Um supercrescimento bacteriano que pode fazer um duplo pico aí ou uma curva muito precoce, pode ser um fator de confusão, ou ser um fator aí de ajuda, na verdade, para a condução do nosso tratamento. E os pacientes que não são produtores de hidrogênio. E daí eu deixo até uma pergunta para vocês que fazem o exame. Existe uma aplicação prática? Realmente esse é um fator de erro ou a gente desconsidera esses não produtores que a literatura fala? Deixa aí para o Fábio responder, para quem faz o teste, né? Bravinho, eu acho que tem maior experiência hoje do Brasil com teste respiratório. Sim. Não só no seu caso, Mariana, mas assim, nos outros dois, apesar das peculiaridades da história clínica, eu iniciaria em todos eles, eu abordaria com um teste respiratório com lactulose. Essa é a minha prática, tá? E aonde que eu me baseio, né? Realmente, no último consenso norte-americano, uma das orientações é justamente isso. Frente a um paciente com doença funcional gastrointestinal, mesmo com evidências explícitas de uma intolerância específica, a gente tem que afastar a possibilidade de supercrescimento bacteriano como causa dessas situações. O caso que teve, né, do Luciano e o seu, que assim realmente é explícito assim vamos dizer assim, com alimentos específicos, eu ainda acho que o supercrescimento é bem interessante, sabe? Agora, aqui em Belo Horizonte, eu tenho o equipamento que mensura também o metano, sabe? Mas o ganho realmente de positividade é em torno de 15% a mais quando você tem o metano associado. Então, na prática clínica, o teste de hidrogênio ele vai contemplar bem 80% dos casos, sabe? E é o que a gente vê. O custo é completamente diferente. A gente está falando de R$10 mil no equipamento nacional versus $50 mil de um equipamento de metano e hidrogênio, ok? Então, assim, a diferença de preço é muito grande para um ganho limitado, tá? E essa questão aí de duplo pico obrigatório, isso aí já não existe mais, tá? Mas, na minha prática, eu acho que nos 3 casos clínicos, eu iniciaria, obviamente,
com a lactulose por conta dessa orientação, e eu acho que isso aí seria o início disso tudo. Agora, com certeza, um teste negativo, no seu caso, para supercrescimento, eu iria fazer os outros, tá? No seu caso, especificamente, de frutose. Tá? Você vê. Na sua aplicação, então, é muito mais do que 5%, né? É interessante. Agora, o que acontece? É um teste educativo. Então, você dá a frutose para o paciente, e o paciente ele tem sintoma, né? Ele tem sintoma. Então, ele vai ter inchaço abdominal, vai ter diarreia, vai ter os sintomas que o incomodam, tá? E quando você tem, a gente falou muito de FODMAP. Quando você tem, por exemplo, um paciente sem supercrescimento, com um teste positivo de lactose, um teste positivo de frutose, a chance de resposta ao FODMAP aumenta muito, muito. E aí tem, obviamente, um valor prognóstico também, né? Eu acredito no FODMAP, eu tenho algumas nutricionistas aqui em Belo Horizonte que desenvolvem esse trabalho e que, na verdade, não é uma restrição absoluta por longo prazo, porque existe efeito colateral dessa restrição a longo prazo, mas é uma técnica que, no final das contas, é sempre personalizada, sabe? Mas foram 3 casos realmente muito bem documentados e muito bem conduzidos do meu ponto de vista. Bravinho, a Carla tem um comentário do nosso presidente Viebig, presidente da nossa Sociedade Mãe, Sociedade de Motilidade, que a gente convida a todos, estamos fortalecendo a nossa sociedade. Se inscrevam, contemplem esse momento que o Viebig está conseguindo nos unir pelo Brasil. Qual é, Carla, o comentário dele? Carla? Boa noite. Oi? Oi. Está me ouvindo? Boa noite a todos. Primeiro, eu queria parabenizar a excelência das aulas e dos casos clínicos, o alto nível de discussão. Dá para a gente perceber que esse é um assunto que ele vai tomar um corpo muito grande da agora para frente, até porque os pacientes demandam isso, né? E eu acho que assim, foi excelente. Então, de parabéns a todos os apresentadores e o Maurício, com uma experiência fora de série, como você mesmo disse, a maior experiência em teste respiratório, com certeza. O professor Viebig, exatamente por isso, está dizendo o seguinte: depois da história de que a gente tem que falar dos testes respiratórios, porque muita gente ainda não tem acesso, e talvez não entenda a importância e a facilidade de realizar, e inclusive de ajuda diagnóstica, né, nesses casos. Ele comentou que os testes respiratórios vai ser que nem o ultrassom para o ginecologista e para o obstetra. A gente devia ter no consultório, né, os testes respiratórios para poder realizar para os nossos pacientes. Vai ser o nosso estetoscópio para quem trabalha com doenças funcionais e alterações aí, alimentares, né? Então, esse foi o comentário do professor Viebig, enfatizando a importância desses testes e dessa avaliação bem feita, como foi mostrado aí pelos nossos colegas. Tem algum comentário para a Mariana? Alguma das perguntas? Na verdade, assim, tem uma pergunta que é para a Mariana e para todos os colegas. Uma pergunta, na verdade, são 2 colegas que perguntaram, a Alana Abrantes, a Verônica. Elas perguntaram qual é a experiência de vocês com o uso do ciprofloxacino no tratamento do supercrescimento bacteriano, e se não existe muito efeito colateral com o uso do metronidazol, esse período que está propondo, Maurício, 10, 14 dias, enfim, é a questão do efeito colateral do metronidazol, e se o ciprofloxacino, vocês têm alguma experiência, se vocês usam, enfim. Então, é a pergunta delas para vocês. Fábio, eu vou só terminar aqui. Posso só terminar só essa partezinha do caso clínico? Porque daí eu já quero... Eu não tô ouvindo, Fábio. Não estou ouvindo, Fábio. O término vai ser contigo, então pode falar. Não, é só porque eu só queria fazer um comentário justamente porque eu também quero
quero ouvir dos colegas essa resposta da pergunta dela. Enfim, só na avaliação laboratorial, para seguir aqui, só para não me perder, acho importante avaliar uma série de vitaminas, especialmente do complexo B, fazer as sorologias. Na minha prática, eu sou apaixonada pelo coprológico funcional e pela calprotectina, né? Os colegas não comentaram, mas é um exame que eu uso com muita frequência e acho que ele nos dá muita informação, principalmente para essas questões de digestibilidade, principalmente aí nesse uso das enzimas digestivas, e acho que isso é uma opção muito boa, justamente no tratamento do supercrescimento bacteriano, para a gente não ficar só na dependência do antibiótico, né? Então, eu falei antes, eu sou um pouco mais conservadora em relação ao antibiótico, então eu sempre vou advogar contra ele. Ele é nosso amigo, mas eu costumo advogar contra, né? Então, assim, aí na parte do tratamento, você vai ver que eu não citei, inclusive, a questão do antibiótico. Acho que a questão de reorientar a dieta, especialmente em relação à frutose, foi falado muito bem aí dos food maps, mas a questão de reorientação, assim, quando você olha uma tabela de food maps, ela te libera algumas coisas que eu acredito que não seja exatamente o que a gente busca numa intolerância à frutose. Se eu evitar uma uva, né, 100 gramas de uva, eu vou ter 3 gramas de frutose. Né? As mesmas 100 gramas aí de um suco de uva, eu vou ter aí 11 gramas de frutose. Então, assim, seria uma questão de mais industrializados, né? Não de se ter medo de frutas ao invés dos industrializados. Então, a minha única questionamento em relação ao food map seria justamente esse, né? Quando a gente vai tirar a frutose, qual frutose tirar? Né? Não agora eu tenho medo de comer uma maçã, mas tudo bem, eu vou comer um Big Mac. Né? Então, é só esse o meu questionamento, porque se a gente tem um perfil para supercrescimento bacteriano, eu tenho que tirar todos os hiperfermentadores, né? Então, é uma dieta que, na verdade, não é só exclusivamente a questão da frutose. Aí, coloquei a recuperação de fatores relacionados à digestibilidade, essa questão do inibidor de bomba de próton, aí, quanto antes a gente puder suspender dos nossos pacientes, melhor. Eu sempre costumo dizer, o engenheiro que nos fez muito bem. Se nós temos ácido, é porque ele é importante para a nossa digestão. E hoje nós temos uma epidemia aí de hipocloridrias não diagnosticadas e de distúrbios alimentares secundários a um alimento mal digerido por uma hipocloridria. E quando eu tenho alimento mal digerido no meu intestino, eu tenho um ambiente para supercrescimento bacteriano. Então, antes de eu pensar em antibiótico, eu pensaria em consertar esses fatores para tentar restaurar a minha fisiologia e, dessa forma, evitar a questão do antibiótico. Outra coisa, eu não usaria probióticos nesse meu paciente, não usei probióticos num primeiro momento, só depois quando teve resposta, justamente porque o probiótico num ambiente que já é hiperfermentativo, às vezes ele pode provocar mais sintomas aí no paciente. Essa paciente foi essa conduta, não foi feito antibiótico para ela, né? Ela ficou num período aí com restrição na verdade, fez uma restrição de trigo, fez uma restrição de leite, derivado de leite e desses alimentos industrializados, não fez restrição específica de fruta, então foi uma food maps aí meio adaptada, associada aí com um nutri que a acompanhou em relação a isso. Tiramos aí alguns fatores que atrapalhavam a digestão, teve uma boa resposta, tá? Mas porque foi muito regrada no seu tratamento e foi um tratamento talvez um pouquinho mais longo do que uma abordagem com antibiótico. Perdeu peso nesse período, melhorou alguns outros parâmetros e teve aí um bom resultado. E o questionamento, isso aí que eu coloquei, né? Tudo isso é frutose, né? Então a gente não pode colocar eles no mesmo balaio, não é a mesma coisa, né? E só um questionamento que eu queria deixar para a gente debater. Em relação à síndrome do intestino irritável, essa paciente ela tinha um diagnóstico prévio de síndrome do intestino irritável. Será que nós temos uma epidemia de síndrome do intestino irritável, onde todo mundo agora tem síndrome do intestino irritável, ou nós temos uma epidemia de erros de diagnósticos de intolerância alimentar? Talvez por desconhecimento de um teste respiratório, talvez por falta de uma anamnese, uma avaliação clínica adequada, e talvez pelo desconhecimento da importância da alimentação dos gastros, né? Eu sempre digo, quem cuida do sistema digestivo precisa entender do que passa por ele, né? E o que passa por ele é comida. Então, eu digo com toda certeza que a maioria dos pacientes
hoje no consultório com diagnóstico prévio de síndrome do intestino irritável, eles, na verdade, têm doenças maltratadas, mal conduzidas, como um supercrescimento bacteriano, como uma intolerância à lactose, como uma intolerância ao glúten não celíaca. Então, só quis trazer esse pensamento aí. E dizer que nós temos, sim, intolerância à cerveja. Nós temos nenhuma intolerância, estão defendendo a cerveja? Não, senhor, né? Nós temos, sim, intolerância à cerveja. Não tire a nossa cerveja, o nosso vinho. O espumante lá de Bento Gonçalves. Meus amigos... O vinho tá liberado porque tem antioxidantes, então a gente faz um balanço aí. Então, pronto. O Fernando vai ter que proporcionar para todos nós que passamos 2 horas aqui. Eu vou querer só rapidinho, talvez quem vai responder só a pergunta do Cipro, Bravin, só para a gente poder terminar, porque nosso tempo estourou demais. Foi um sucesso hoje com vocês. Só complementando a doutora Mariana, não tem como não discordar dela. Eu acho que é uma abordagem. Inclusive, você alterando a dieta, você pode tratar a desbiose. Não tem dúvida disso. É o inverso do meu raciocínio, que também não está errado. Agora, em relação ao Cipro, é uma das opções como primeira escolha, mas hoje o que eu utilizo? No paciente com supercrescimento e diarreia, eu prefiro rifaximina. No paciente com constipação ou com hábito normal, o metronidazol. Mas, dentre as opções, a gente tem, além desses dois, temos o ciprofloxacin, a gente tem doxiciclina e mais a sulfa também pode ser utilizada como oportunidade, e a amoxicilina com clavulanato. Tá? São todas opções de primeira escolha, porque, na verdade, não existe um germe específico. A gente quer controlar a desbiose. Algumas, por vezes, a gente trata e associa, obviamente, um probiótico para tentar manipular aí essa microbiota. Né? Então, o Cipro é uma das primeiras escolhas, sim. Maravilha. Você vai disponibilizar para a gente no nosso grupo todos os artigos que você acha, o Fernando, o Luciano, para fortalecer.